Oi, babies! Eu sou Bieco e esse é o podcast Ecoanda. Antes de começar esse episódio, eu já queria esfregar na cara de vocês e na minha cara também, que eu fiquei um pouco em dúvida mesmo, sabendo que seria que sim. Mas de fato, quem saiu aí do primeiro episódio foi quem? Ravi. Vocês viram, as cartas não mentem. E ainda veio conversando da mesma forma que eu já tava falando no episódio lá. Não tá entendendo nada? Assiste, ouve o episódio aí anterior, onde eu falo sobre o Corrida das Blogueiras da primeira temporada, né? Primeira temporada. O primeiro episódio dessa nova temporada, a sétima temporada. E deu ali vários feedbacks, então continua engajando no episódio. Eu quero, né? Quem quiser conversar sobre, @BE com B3R2Ks e um O. É só vendendo esse peixinho mesmo do episódio, porque eu tenho certeza que, querendo ou não, uma hora ou outra que as coisas vão acontecendo e vocês vão vir perguntar sobre o Corrida das Blogueiras, porque que eu não vou deixar de não conversar, né? Só não vou ter mais episódios assim tão específicos durante algum tempinho. Mas uma coisa ou outra a gente vai dando uma comentadinha, mas eu tinha que voltar aqui, né? Porque duvidaram que as cartas falaram que Ravi ia sair e Ravi saiu. Aí agora vão querer que eu fale, é de hoje, quem é que saiu? Na verdade, eu nem lembro. A de hoje, assim, né? Hoje é quinta, já teve o segundo episódio, que foi tudo, leilão foi tudo, mas não vou comentar nada sobre. Mas quem chegou na final mesmo ali, na final, assim, no flop? Gente, esqueci que chegou no. A Manili foi pro flop, não. A Giovanna foi salva. Ai, a Solita e a Milena, né? Tipo, ai, tudo, ganhariam ali. Mais uma prova pra Mad, meu Deus. Vou lembrando aqui das coisas. Eu queria lembrar quem era do flop, eu tô lembrando os episódios, mas não tô conseguindo lembrar quem foi pro flop. Foi. A Salva foi a madrinha. Salva foi a madrinha e era a Kitty e o Jordan. Nossa, eu tô tentando lembrar de cabeça. Não tenho o nome de ninguém anotado aqui. Olha, o episódio da semana passada, eu tô lembrando. Tava coisando. Olha. E começou, de fato, entregou. Os meninos falaram assim, vai entregar a novelinha, uma coisinha assim, né? E tá indo. E tô gostando. Mas é só isso que eu vou falar. Vamos pro tema do episódio de hoje, por favor, né? Vamos pro episódio, mas entre a Kitty e a coisa. Ai, gente, não vou falar nada não. Quem deve sair, não, porque vai ser a mesma coisa. Vai ficar, mas. Quem quiser conversar comigo, @BE com B3S2Ks e um O, que lá eu vou falar com vocês, no particular. Quem eu quero que. Que não é quem eu quero que saia, mas quem eu sei que vai sair, que eu acho, que eu tenho certeza. Vou até perguntar pras cartas, porque não tem como. Eu nunca erro quem vai sair. Será? Tem que escutar os episódios aqui anterior. Tenho certeza. Mas vamos pro episódio dessa semana. Uma coisa bem neutral, bem. Um negocinho assim que eu venho de umas semaninhas aí conturbadinhas, né? Então. É muita coisa fazendo, é muito pouco tempo, é muita coisa na cabeça, muito, né? Fazer coisas que requer nosso tempo, que a gente dedique o nosso tempo para nós mesmos, faz a gente sair de muitos outros lugares, né? É o autoconhecimento, é as coisas. Mas o pensamento é o quê? Eu não sei se muito aí de vocês já trabalham de carteira assinada, se dedicam a algum trabalho ou a alguma coisa na vida de vocês. E se vocês tinham uma rotina antes, né? E quando vocês começaram a trabalhar, você começou a ter um outro tipo de rotina. Que geralmente, não vou generalizar, mas vamos dizer assim, uns 90% é assim. Quando a pessoa começa a trabalhar, a rotina dela muda completamente. E só dando isso como um exemplo, porque isso pode ser dentro de várias áreas da vida de vocês que você pode mudar, né? Claro, não só dentro da área de trabalho. Mas eu acho que o trabalho ele requer muito. Um estudo requer muito uma autocobrança da gente ali, uma responsabilidade, né? Às vezes um relacionamento também com uma outra pessoa, assim, vai indo. Entende? Vocês vão começar a costurar as coisas que eu tô falando. A gente começa a escutar muito no começo, né? Que assim, nossa, você tá mudada, você tá diferente, sabe? Você tá diferente, você mudou, você tá outra pessoa, não sei o quê. Às vezes é uma mudança pra melhor, às vezes, né? Às vezes é uma mudança que você deixou de agradar o outro e tá se agradando de uma certa forma, você tá correndo atrás da sua história, do seu caminho, e as pessoas que acabam começando a receber não seus, acabam começar a receber não é nem o desprezo, mas é de fato, não tenho tempo pra você, meu amor. Eu tô aqui atrás dos meus corres e, sabe, aquela velha versão morreu e eu tô aqui vivendo pra mim agora. É meio que. É isso, né? Ai, você mudou. Tá tudo bem, você mudou, você é diferente. Quem nunca? Olha, o que eu mais escuto é isso. Né? E é como se fosse uma coisa inevitável. Eu tenho certeza que eu já falei nesse podcast inúmeras vezes algumas coisas.
a respeito disso, né, de mudança, algumas frases de efeito, algumas coisas, devo ter deixado assim ao vento em alguns dos episódios, né, mas não tenho certeza se eu fiz algum episódio muito específico sobre isso, sobre mudança, sobre mudar, sobre que provavelmente sim, né? Mas eu tava tão querendo fazer tão disso, tão, desde o episódio lá que eu falei um pouquinho do Halloween, que eu desabafei um pouquinho com vocês. Então é meio que também uma extensão disso, sabe? Porque vem muito desse hábito, desse âmbito, dessa gaveta, dessa caixa, onde as pessoas acham que você não pode mudar, né? E quando você nota também a diferença de que só reparam que você mudou é quando você deixa de agradar o outro, você deixa de estar correndo, né, entre muitas aspas ali, atrás do outro e começa a viver a sua história, começa a fazer o seu, começa de fato olhar pra si, ver os seus valores e sentir os seus limites e cobrar de você e dos outros, porque se você tá, você tem o seu limite estipulado, então você vai dar de tudo ali pra aquele seu limite ali, pra você dar o seu limite, né, de você suprir o seu limite que você mesmo sabe o seu limite. Mas se você tem alguém, um outro que tá ali ao redor, que você vê que não tá na sua vibe, não tá custeando o seu limite, só tá te puxando pra trás, não tá deixando uma evolução, você tem que cortar, sabe? Da sua história, do seu caminhar, porque você sabe que a pessoa não tá vindo junto com o limite. Não tá. É meio que aquelas fases que acabam, aqueles ciclos que se encerram, né? Ciclos. Ai, versões que nascem novas. Então, muita coisa para acontecer, né, na sua vida, para você dar um passinho para frente. Isso eu já falei inúmeras vezes aqui no podcast. Você tem que deixar muita coisa para trás, né? Desde vícios de pessoas, lugares. Hábitos e vícios são quase a mesma coisa, não sei, hobbies, né? Muita coisas assim, você tem que deixar para trás para você construir um novo ser seu, um ser de evolução, um ser que você tá almejando alguma coisinha ali na frente, mas você sabe que precisa ter um XPzinho pra chegar lá, né? Porque não adianta, com XP baixo você não vai chegar lá. Então, após esse upgrade, muitas coisas vão ficando para trás, muitas coisas deixam de funcionar, né? E às vezes acabam funcionando melhor de uma outra forma, porque de fato a evolução é sobre isso, né? Deixar velhas versões para trás e ir se adaptando, se reinventando, se reestruturando, se conhecendo, né? Se autoconhecendo, é tudo na vida, assim. Então, cara, e você, quando você tá nesse processo, né? Nisso que eu queria chegar, quando você tá nesse processo dessa caminhada, que muitos que estavam na caminhada lá atrás vão ficar pra trás, né? Querendo ou não, vão ficar pra trás. Eles não conseguem te acompanhar, ou você tá muito mais pra frente. Como assim também, provavelmente já aconteceu na vida de vocês de terem pessoas que deixaram vocês e estão lá na frente agora, sabe? Estão na caminhada deles. Uma hora ou outra você pode chegar naquela energia ali, né? Naquela mesma energia, na sinergia, ou não também. Você estando só na sua energia, legal ali, acompanhando, legal, ok. Muitos vão deixar de existir, porque eles não vão estar naquela vibração. E você pode muito bem voltar, retrogredir. Retrogredir. Ai, dicção e burrice, né? Que eu não sei se essa palavra é essa. Mas regredir, vamos regredir o seu nível ali para ter acesso àquelas velhas pessoas. Mas quando você tá num certo tipo de evolução, essa evolução te incomoda e fala, teu lugar não é mais aqui, sabe? Os prazeres que você tinha naquela época com esse local, com essas pessoas, não é mais esse. Tem pessoas que, mesmo transpassam o tempo, né? Mesmo com aquilo ali tudo, mesmo você saindo, não convivendo mais, quando você tem aquele velho acesso, meio que se é uma pessoa que te machucou, ela volta a te machucar de uma certa forma. Se é uma pessoa que te cativou demais, ela ainda continua te cativando. Tá dando pra entender, assim, mais ou menos o meado, o fio da meada. Porque é aquilo, mesmo que você deixe de estar lá, as coisas continuam estando e sendo, né? Então, as velhas versões, as velhas coisas,
é um pulinho. Quando você tá numa academia, ó, vou fazer isso daqui pra minha saúde. Ok, você começa na academia, tá lá 2, 3 meses. Quando você para no mês, que tudo começa a retrogredir muito rápido, né? Você não pode parar. Quando você tá nessa evolução, é mais ou menos isso. É meio que uma bicicleta. Você não pode parar de pedalar. Você tem que continuar, continuar, continuar. Mesmo que seja devagar. É continuar, sabe? É a constância, ó, constância, ela indo, 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 do que parar. Não é que você também não possa parar. Vamos parar, vamos respirar, mas vamos continuar. Né, meus amores? Vamos dar uma continuadinha. Mas voltando para essa velha e outra frase, né? De ai, como que você mudou, você tá diferente, não sei o quê. E as pessoas jogam isso como se a mudança fosse do dia pra noite. Não é, nenhuma mudança vai ser. E mesmo se você falar assim, ai, sei lá, uma pessoa que é viciada em tomar café, uma pessoa que é viciada em fumar cigarro, vou parar amanhã. Tudo bem, você pode até parar, mas o que vai te arrastar pra trás vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil você manter aquilo ali de continuar na parança, do que ser uma coisa gradual. E toda a mudança é gradual. Não existe isso de, ah, é uma mudança repetindo, noite por dia. Não. Às vezes você vai se enchendo o saco das pessoas, dos lugares, dos hábitos aos poucos. Você vai vendo que aquilo ali de fato já não faz parte de você, já não te traz um prazer, já não te transborda mais, né? Não conversa mais contigo ali. Não te recarrega, né? Então, quando você vai vendo isso, é gradual, até você deixar de fazer. Aí naquele caminho de, ai, deixei de fazer, tem a falta, porque você fez aquilo ali por muito tempo. E quando você faz aquilo ali por muito tempo, para se desgrudar, se desagarrar, demora um tempinho. Então, é gradual. E tá tudo bem você ter recaídas, isso em qualquer área da sua vida, sabe? Você pega e joga pra tua vida aí na área que você acha que cabe. Mas tá tudo bem ter recaídas, tá tudo bem né, o negócio é você voltar pro seu caminho e seguir em frente ali. E quando vem esse tipo de frase, nossa, você mudou, faz a gente se questionar muito. De fato, né? De ver que, será de fato assim que eu mudei, que eu não sei, que às vezes querem pintar a gente como ruim, né? Como a snob, a que não quer saber dos pobres, né? Muito, entre aspas, como se a gente não fosse uma eterna pobre, porque todos nós, pode ter o dinheiro que for, vamos ser eternas pobres, porque a gente tá aqui pra aprender, a gente tá aqui pra evoluir, e não vai levar nada disso daqui, né? Nem o corpo é nosso, tudo emprestado. Então, né, gatas? Né? Então, quando começa todo esse outro tipo de rotina, né? É igual trabalho, escola. Vamos voltar lá na escola, que todo mundo já passou por escola. Né? Às vezes tem um grupinho de amigos que tá ali na escola pra sempre. Ai, vamos viver pra sempre. Saiu da escola, foram, sei lá, pra um curso, pra uma faculdade, pra um trabalho, cada um foi pro seu lado, cada um vai seguir a sua vida, não se fala da mesma forma que era antes. Cada um vai se reinventar nesse caminho, sabe? Aí você vai chegar pra fulano, nossa, fulano, você mudou, né? Claro, você vai ver uma pessoa por muito tempo, não vai ver por muito tempo ali, você vai ver as mudanças de fato, no caminhar, na trajetória dela ali. Mas quando tá. Ai, olha, quando vem isso de pessoas de perto que te acompanham, né, que estão ali te acompanhando na sua trajetória, esse tipo de frase, tipo, nossa, você mudou. Ai, eu tô sendo muito sarcástica, meu Deus. Mas de pessoas que te acompanham, que você vê que você deu chances, que você ainda insistiu um pouco, né? Mesmo você vendo o que eu já falei aqui, você tem que deixar coisas pra trás. Mesmo você tendo esse pensamento, você foi insistindo ali de tipo, fulano, vem, anda comigo, vem junto, aqui mais uma chance. Ai, tô aqui, tô tentando. E você vê que às vezes as pessoas estão ali querendo te acompanhar, mas não acreditando no seu potencial. Estão ali te acompanhando para ver dar errado, estão ali te acompanhando só por acompanhar, não tá vivendo aquele sonho junto contigo. Não que o sonho dos outros tenha que ser o seu, jamais, 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 jamais. Mas a gente vê a energia de quando tem alguém ali vibrando junto com você, né? Mesmo aquele sonho não sendo dela e ela acreditando em você. E essa frase vem dessas pessoas que falam: ai, nossa, você tá diferente. Você mudou. Aí você começa a distinguir essas pessoas. É muito difícil distinguir essas pessoas, porque até então são amigas, estão juntos, pau pra toda obra, não sei o quê. Mas uma hora ou outra, a máscara, a ficha, seja lá o que for, cai. E você começa a ver quem são as pessoas, quem tá ali do seu lado de fato, quem você quer.
quem tá te arrastando pra trás, quem não acredita, quem tá duvidando, né, dos seus projetos, do seu estilo de vida no geral. Isso cabe aí pra sua realidade. Né? Quem não tá acreditando no seu potencial mesmo. É igual quando você fala, ai, vou começar uma dieta, né? Eu sou dessas também. Eu tô falando aqui mal, mas eu sou dessas de o quê? Vamos ver até quando você vai continuar, você vai continuar nessa dieta aí. Porque às vezes isso é um tipo de encorajamento. De tipo, você vai olhar ali, ó, fulano não tá acreditando em mim. Então eu vou engajar e eu vou fazer isso acontecer, né? É uma coisa por amor. Depende também da pessoa, que não é todo mundo que eu falo isso, não. Tem os outros que eu falo, mas não, né? Mas sabe o que eu tô querendo falar dentro disso? Das pessoas se colocarem nesse lugar e ao mesmo tempo não. De tipo, quando a pessoa fala que você mudou, ela meio que quer cair dentro daquela intimidade de tipo, a gente era tão íntimo, agora tá tão diferente, você tá tão diferente. Eu continuo mesmo aqui, eu sou a mesma, mas você tá tão diferente, a culpa é sua. E você sabe que não é muito bem isso, né? Não é muito bem isso. E também esse tipo de frase vem de muito de amizades, de pessoas que cobram, que são acostumadas a serem cobradas e são acostumadas a passar isso adiante, a cobrar, porque você. É essa entonação, né? Porque tem vários tipos de entonação de você mudou. Vocês estão entendendo a entonação que eu tô falando, né? Uma coisa assim mais cascavel. Porque tem a entonação da pessoa que tá ali, nossa, você mudou, que interessante, e tá interessada ali na sua vida, mas o tipo que eu tô falando aqui não é esse tipo. Que, na verdade, a porcentagem é bem maior desse tipo aqui, né? Que ai, agora que você tá bem de vida, que você tá fazendo essas coisinhas aí, você esqueceu dos pobres. Você mudou, você não sei o quê. Aí esqueceu que tem família, esqueceu que tem amigo, sabe? Esse tipo de cobrança que não vem ao caso. Quando. Eu não sei se é porque eu sempre fui de uma amizade de não nunca cobrar ninguém dos meus amigos. Vocês podem abrir aí, tá? Um abaixo-assinado. Eu quero saber qual dos meus amigos eu já cobrei alguma coisa. Eu já cobrei presença. Eu já cobrei. Nada. Nunca, nunca, nunca. Eu sou tão. Tem gente que fala que eu não pareço taurina. Eu não sei se eu me tornei assim no tempo. Né? Não lembro basicamente como eu era antigamente com as minhas amizades. Poderia ter tido ciúme, uma coisinha ou outra, mas eu vi que não era esse caminho. Eu evoluí, né? Evoluir, vi, mas isso também não cabe nem dentro dessa caixinha dos ciúmes, esse tipo de, nossa, você tá diferente, você mudou. Não vou falar nem que é na caixa da inveja também, não. Tem várias caixas durante a vida, mas eu tenho certeza que vocês estão me entendendo e eu não sei se estou conseguindo fazer um sentido dentro disso tudo. Mas o recadinho era mais ou menos isso, de quando alguém vier falar pra você, porque quando a gente tá muito fadado também à autocrítica, à autossabotagem, a gente acha que se mudou é de fato ter deixado as pessoas pra trás e, nossa, eu não senti nada, né, por ter deixado essas pessoas pra trás, mas não era pra sentir. Você não tem culpa de ter evoluído e ter saído daquele âmbito ali, daquelas pessoas, daquelas amizades e tá tudo bem seguir, né? Desde então que você não queira o mal do outro, se o outro tá te querendo mal, é o que ele tem pra oferecer. Vamos tá não oferecendo isso pros outros, mesmo sabendo que minha maldade alheia ali, as maldades. A pior maldade é quando vem de uma pessoa que você considerava, né? Isso é o que mais choca. Mas é o que a pessoa tem pra oferecer. Ai, você quer revidar? Não revide, gente. Vira uma grande bola de neve. Não revide. Vamos ser otariazinha assim e vamos continuar cortando as pessoas da nossa vida. Porque é pra isso. Infelizmente, a vida ela vai ficando seleta. Você vai envelhecendo e você vai ficando muito mais seleta. Se você já é seleta, eu conheço muita outra hoje em dia assim novinhas que são bem seletinhas, tá? Eu falo assim, gente, não era também tão seleta assim na minha idade, não. Tinha um ciclo. Mas agora, hoje em dia, eu fico, nossa, né? Eu ainda tenho um ciclo grande, mas quem eu quero perto, quem eu quero estar contando, quem eu quero que veja as minhas conquistas, que saibam das minhas conquistas, tá diminuindo tanto com o tempo. Será que essa é a mudança que tanto falam, né? Será que essas pessoas queriam estar dentro disso, mas elas nem acreditaram lá atrás, quando eu dei o primeiro passo?
né? De fato, foram poucos que acreditaram. E não é pra você ficar remoendo e falando, ai, fulano não acreditou em mim. Ai, não, é você ser maduro o suficiente em saber que a pessoa tinha aquilo lá pra oferecer na época. Mas você queria evoluir, você saiu e você mudou. E agora a pessoa tá querendo voltar. Será que. Ah, mas será que a pessoa voltou, a pessoa tá evoluída? Ela quer. Muitas das vezes não. Então é muito se conhecer de fora, entender o que está acontecendo ali no ambiente e ver quem está querendo se aproveitar, né? Eu tô falando isso muito por episódios que vem acontecendo comigo particularmente, claro, né? São coisas que vêm fritando na minha cabeça, como eu sempre falei no podcast. Eu trago coisas que estão aqui na minha cabeça para temas de episódio. Mas com temas específicos, né, de futuros disque beats que estão vindo aí, eu vejo que tem muito disso de vocês, assim, de querer carregar o mundo nas costas, de querer uma evolução, mas de não largar o anterior, né? Disso tudo. E, cara, vamos aceitar a mudança, é uma coisa boa. Tem muita gente que também que fica dentro disso de não querer mudar com medo do novo, né? Com medo de dar certo. Lembra desse episódio lá atrás, dos primórdios do podcast, da primeira temporada? O medo de dar certo. Né? A gente tem muito medo de dar certo, de ficar ali naquela comodidade de saber o que faz, né? Evolução é isso, é risco, é correr risco, se vai dar certo, se vai dar errado. Deu errado, pelo menos você tentou, né? Se deu certo já de boa, nossa, você tá sendo agraciada, porque não é assim não. Então, eu acho que é muito pra esse lado, né? Vai ter gente falando que você mudou, mas se enxergue de longe e fala, cara, ainda bem que eu mudei. Olha os tipos de hábitos que eu fazia, que eu não faço mais. É uma coisa que eu tô recomendando pra muita gente, né? Com esse vício aqui de podcast, essas coisas todas. Quem não tem um celularzinho aí, que pelo menos grave uma voz, né? Grava uns videozinhos, um vídeo, áudio. Até, não tem celular, não sei. Escreve uma cartinha para você no futuro, de um em um ano. Vê uma data específica, escreve uma cartinha para daqui. A gente não sabe se a gente vai estar daqui a 5 anos, né? Para você ver toda essa evolução, de você escutar um áudio lá na frente. Praticamente, sei lá, as cápsulas 77 aqui do Disque Bee eu uso mais ou menos para isso. Mas eu tô fazendo uma coisa mais particular que aqui tá para todo mundo escutar, né? Então, né, nem tudo todo mundo vai escutar. Então tem coisas que são do meu íntimo, do meu particular, que eu tô ali, fazendo um áudiozinho, fazendo um textinho, fazendo uma coisinha pro meu eu lá do futuro. Porque a mudança é inevitável, tem que ocorrer, as coisas têm que acontecer, né? Mas também nem sempre acontece da forma que a gente quer. Vem uma mudança, eu quero esse tipo de mudança. Aí vem um outro tipo de mudança, aí você fica um pouco relutante. Do nada era pra falar das pessoas que, ai, você mudou, né? E do nada eu tô aqui, gente. Tem vários tipos de mudança. Às vezes não é da forma que você quer, mas tenta ali da outra vez, ali da outra forma. Não fica dando o braço a torcer, não. Porque às vezes é muito disso, né? O nariz tá torcido para aquilo ali e é o caminho que você às vezes tem que ir para pelo menos ficar um pouco. Nada é para sempre. Tudo é mutável, não é porque você vai pelo aquele caminho ali que vai ser o seu resto do caminho para a vida. Não é. Dá uma caminhadinha ali, vê como é que é a brisa daquele caminhar. Gostou? Fica. Uma hora que você não tá se adequando mais àquilo ali, é mudança, é próximo, é isso, sabe? As pessoas acham que tem que, sei lá, saiu da escola, tem que fazer uma coisa, uma faculdade, que é uma coisa que eu vou trabalhar pro resto da minha vida, e é isso pra sempre, é essa vida. Não, a gente tem que se permitir muito, muito, muito mais vezes a mudanças e escutar muito mais vezes isso. Seja lá que se for com carinho, se for com ar de inveja, que tem pessoas que não conseguem fazer esse tipo de mudança e ver os outros mudando e ver ela ficando ali pra trás, estagnada. Aí vem com isso, nossa, você é diferente, você mudou. Né, pra dar uma alfinetada. E de uma certa forma, alugou um triplex sim na minha cabeça. Mas foi diferente. Hoje em dia chegou diferente porque eu tô mudada, né? E é tão bom tá mudada. E eu ver que as pessoas que estão seguindo esse caminho comigo, que eu quis comigo aqui do meu lado, que se daqui a 2, 3 semanas eu não quiser do meu lado, eu vou tirar na mais tranquila paz, se eu quero a paz pra mim, né? Ai, é maldade, gente, fazer isso? Não é. Porque é tudo conversado, é tudo, sabe, tudo transparente. E jogando assim pra frente, mas eu vendo que as pessoas que estão ali do meu lado estão todo mundo cineticamente
caminhando juntinho, igualzinho, todo mundo pá, pá, pá. Tem coisas que é muito íntima pra ser falada aqui no podcast. Mas entende que a gente vê que tá todo mundo no. Vamos dizer. Ai, não sei, eu gosto de fazer muitas metáforas, muitas anáforas da vida, mas. Tá todo mundo. É um tabuleiro do banco imobiliário. Tá todo mundo na mesma casinha ali. Todo mundo pagando aluguel pra mesma casa. A gente caiu aqui nesse hotel gigantesco. Tá todo mundo tendo que desembolsar 15 mil pra pagar aqui. Mas tá todo mundo aqui. Nessa mesma coisa. A gente vai jogar o dado. Quando tá otimista. Otimismamente. Existe isso? Gente, eu tô inventando palavras. Mas entendeu? Jogando os dados ali decisivamente e estão avançando. Então, é cada vez mais você trazer esse tipo de pessoas para perto da sua vida, pessoas que acreditam na sua mudança. Ah, mas eu não tenho ninguém, só tenho eu. Então, começa a acreditar mais em você. Começa a se dar mais esse respiro, né? Essa coisa e vamos fazer toda essa trabalhinho de casa, esse trabalhinho de casa de gravar um áudio para escutar daqui um mês, 2 meses, porque o que a gente tá passando hoje em dia, daqui um mês já tá diferente, 2 meses já tá diferente, não precisa ser. Se você tem ansiedade, não consegue guardar para 1, 2, 3 anos, 5, 6, sabe? Faz para daqui a uma semana, daqui a 2 meses, para você ver, se conectar com as coisas que você estava sentindo, porque às vezes a gente sente tanto que é tão efêmero o sentimento ali, é só tão naquela hora ali, os surtos, tô dizendo muito por mim, que passa, daqui uma semana você tá numa outra vibe e você nem lembra que você surtou ali na semana passada. Que se você lembrar, você jamais vai surtar de novo naquela entonação, daquela forma. E é isso, né? Essa é a grande caminhada. A gente tá aqui pra evoluir, mas a gente não é bonzinho, não. Se for pra ser malzinho, a gente vai ser malzinho. Mas, mentira. Eu falando, gente, não vamos pagar na mesma moeda, que vira uma bola de neve. E eu, gente, se for pra ser mal, vamos ser mal. Mas eu não sei se teve pé ou cabeça esse episódio. Provavelmente é mais repetição de muitas coisas que eu já venho falando nessas temporadas do Ecoando, porque é pra isso, né? Mas não é uma resposta diretamente pra ninguém, mas. Sim, de fato eu mudei. Sim, deixei muitas coisas pra trás. Sim, me machuquei demais, né? Demais, demais. Sim, me curei demais. Sim, estou me dando oportunidades. Então, se mudança quer dizer isso e muitas outras coisas, sim, 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 estou fazendo para minha melhor evolução. E não quero mal de ninguém. Nunca vou querer o mal de ninguém, né? Cada um só vai colher aquilo que já tá plantando aqui. Claro que dá raiva que a gente vê uns que parece que só tá plantando, sei lá, milho e tá sempre colhendo morango. Mas aí a gente dá uma jogada pro universo. Que uma hora ou outra vai ter que voltar. Que nossos moranguinhos uma hora vai ter que sair aí e vai ter que plantar. Falei, eu comparei milho com morango, mas tudo é tudo muito bom, né? Tudo é comida. Não tem nada de ruim assim, mas tem gente que tá plantando umas coisinhas estranhas, né? Aí deixa essas pessoas aí plantando essas coisas estranhas. Eu sei que eu não quero que façam parte da minha vida. E só vão vir assim agora. Ai, você mudou. E eu já nem respondo mais, gente. Eu cheguei num nível interior de paz que eu olho as mensagens e falo: Meu Deus, pra que tá me dando. Como é que se diz? Tá me dando. Ai, gente, eu vou esquecendo as coisas, né? Com o tempo assim. Satisfação. Por que tá me dando satisfação de uma coisa que eu nem pedi satisfação? Eu não peço satisfação a nada a ninguém, né? Você não tem nada devendo a ninguém, você não é obrigado a estar com ninguém em nenhum momento e, sabe, não precisa de satisfação pra ninguém. Se a sua amizade comigo é verdadeira, não precisa se justificar em nada. É um tratando o outro ali na boinha, transparência. A gente vai indo, vai seguindo, vai lidando muito bem. Mas vamos parar de cobrar os outros, né? Para de cobrar o outro. Para de se cobrar, para de cobrar o outro. E vamos mudar cada vez mais. Porque a gente tá aqui pra isso. E não é a primeira vez que eu termino um episódio de podcast falando isso, não, tá? Foram várias outras vezes.